Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar muito do que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Porque afinal, a Rin pode não ser uma simples humana como a gente acha. Hanyo no Yashahime pode estar explorando um conceito incrível que Inuyasha deixou passar. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos trazer uma discussão sobre o destino da Rin e sobre a possibilidade dela não ser uma mera humana. Então desde já eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se não são inscritos, porque aqui a gente fala de vários animes e mangás, e também para compartilharem com seus amigos se vocês gostarem. E deixa o like desde já, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. E bom, antes de qualquer coisa, eu preciso alertar vocês para que se você não viu um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu digo que a Rin é a chave da trama de Hanyo, você precisa ver esse vídeo. Porque esse vídeo aqui é, na verdade, uma continuação, um aprofundamento de uma discussão que eu comecei naquele vídeo. Naquele vídeo, eu digo basicamente que eu acredito que a Rin não é uma mera humana comum e que ela possui algo que está, sim, influenciando em toda a trama de Hanyo e que torna Towa e Setsuna, principalmente a Towa, Hanyos muito especiais. Bom, a gente pode ver que a Towa tem uma série de poderes nunca antes imaginados para um Hanyo dentro do mundo de Inuyasha, dentro desse universo. Afinal, ela é completamente capaz de dominar a energia sinistra dela ao ponto de criar uma lâmina com energia sinistra. Ela possui a habilidade de absorver energias sinistras. Ela herdou o Soryuha do seu pai, assim como ela também parece ter uma maior sensibilidade no que diz respeito à energia sinistra, podendo percebê-la um pouco mais fácil do que outros Hanyos e Yokais, não só sendo capaz de absorver energia sinistra por meio de sua espada, mas também de redirecioná-la, assim como podendo criar raios de energia sinistra pela ponta de seus dedos e outras situações bem diferentes que a gente pode ver em Hanyo no Yashahime. Eu estou trazendo essas discussões aqui justamente porque esse domínio tão diferente e especial da energia sinistra, ao meu ver, não parece ser algo que foi herdado de Sesshomaru, não parece ser algo que foi herdado do nosso querido Dai Yokai, nosso Lorde Cão Demônio. É claro que a Towa tem uma série de características e poderes que foram sim herdados de Sesshomaru, sem dúvida, como por exemplo a resistência a venenos, o próprio fato dela possuir o olfato aguçado, as habilidades de luta dela, a agilidade, enfim, uma série de questões que são obviamente herdadas de Sesshomaru. Porém, Towa e Setsuna têm algo em especial, principalmente Towa. Ela possui algo diferente, que a torna especial e que a torna inclusive um provável alvo de Kirin-Maru, que se você não entende o que está acontecendo, também vou recomendar um outro vídeo aqui no canal, porque o Kirin-Maru está de olho na Towa, inclusive viajando no tempo para ficar de olho nela. Também a gente tem alguma discussão a respeito do porquê a Rin estaria presa dentro da árvore. Qual é o motivo de a Árvore das Eras se interessar em prender a Rin? O que a Rin tem de tão especial? É apenas para tornar Sesshomaru um refém? Ou será que a Rin tem algo realmente importante para a gente ficar de olho? E bom, é essa discussão que eu vou trazer aqui para vocês. Naquele outro vídeo eu falo sobre o que eu entendo sobre a combinação dos genes de Sesshomaru e de Rin, então é bem interessante se vocês assistirem aquele vídeo, mas aqui eu vou trazer uma outra teoria que é justamente a respeito da natureza da Rin. Alguns de vocês comentaram naquele vídeo que realmente acreditam que a Rin possa ter algo especial, principalmente porque ela já foi revivida 2 vezes, e na segunda vez ela foi revivida por aquele colar, a Pedra da Ondas Lunares das Trevas, que possuía a mãe do Sesshomaru. E, lógico, a gente sabe que a Tenseiga, quando trouxe a Rin de volta, não trouxe nada de especial nela, pelo menos nunca foi mostrado, mas a gente não sabe que tipo de diferenças essa pedra pode ter causado na nossa querida Rin quando ela voltou do mundo dos mortos. Eu digo isso principalmente porque ela não apenas foi trazida de volta à vida, a Rin foi diretamente levada para o mundo dos mortos, e lá ela foi resgatada de corpo e alma, inclusive sendo ressuscitada pela Pedra da Ondas Lunares das Trevas, que a gente não sabe que tipo de características pode ter, que tipo de resultados, de consequências isso pode ter causado. O que eu digo para vocês é que, sem dúvida, existe uma possibilidade de que essas diversas idas e vindas do mundo dos mortos podem ter causado uma alteração, sim, na natureza da Rin, proporcionado algo de diferente nela.
Algo semelhante, inclusive, já foi abordado em uma outra obra da Rumiko, que é Kyoukai no Hine, onde quando uma menina vai ao mundo dos mortos e prova um alimento que existe ali, é um mundo dos mortos totalmente diferente, a gente descobre que ao voltar para o mundo humano, ela adquiriu a habilidade de ver espíritos, justamente por ela ter tido um contato tão próximo e ter desfrutado de um alimento daquele outro mundo. Então não seria algo tão difícil imaginar que talvez essas indas e vindas da Rin ao mundo dos mortos pudessem ter trazido com ela alguma alteração. E o que eu acredito que possa ter acontecido é justamente que nessa segunda oportunidade, quando a Rin voltou do mundo dos mortos por conta daquela pedra, após ter ali aquela situação em que o Sesshomaru purificou e salvou diversas almas com o poder da Tenseiga, aquele poder milagroso e purificador da Tenseiga afetou a alma da Rin que estava ali. Ou então, caso não seja propriamente dito algo relacionado à Tenseiga, mas a própria pedra da Ondas Lunares das Trevas, do caminho do Meidō, acabou interferindo na natureza da Rin, fazendo que quando ela tivesse voltado ao mundo dos vivos, ela não fosse uma humana comum. E vocês vão entender o porquê. Verificando todo o lore de Inuyasha e da franquia, eu me lembrei de um conceito que nunca foi explorado dentro dos mangás e do anime, mas que foi introduzido no segundo filme de Inuyasha, que é o conceito de Tenyo, um ser celeste, que na dublagem ficou chamado como um anjo. O Akitoki se refere a Agome e a Sango quando vê elas ali tomando banho em um riacho, acreditando que elas seriam seres celestiais pela grande beleza delas e por uma pureza que ele pode enxergar nelas. E a gente descobre que a vilã daquele filme, e aí se você não assistiu um pequeno spoiler, é uma yokai chamada Kaguya, que na verdade absorveu uma Tenyo de mesmo nome. Então ela roubou não só a identidade, mas também a aparência e os poderes dessa Tenyo, uma criatura celestial, uma virgem celestial ou anjo, como ficou aqui na dublagem. E ao fazer isso, a Kaguya também adquiriu os poderes dessa Tenyo. E o que eu vou dizer aqui para vocês é que eu acredito que a Rin possa ter sim se tornado uma Tenyo. Ela possa ter adquirido alguns poderes de uma Tenyo, um ser celestial, tanto por influência da joia do Meidō, quanto por influência possível ali daquele momento de purificação da Tenseiga. Afinal, a gente não sabe muito sobre a Tenseiga, mas a gente sabe que ela é conhecida como a Espada do Céu, aquela responsável por salvar 100 vidas com um único corte. No budismo japonês, as Tenyo são normalmente retratadas como mulheres muito bonitas que usam kimonos coloridos. E bom, a gente sabe do histórico da Rin com os kimonos coloridos, embora ela esteja agora utilizando aquele kimono que representa inclusive a gravidez. Não sei se vocês já chegaram a verificar, mas aquele kimono é muito parecido com o kimono utilizado pelas mulheres grávidas no Japão. Normalmente as Tenyos carregam consigo lotos, que são um símbolo de sabedoria, ou então elas tocam instrumentos musicais como uma flauta ou um biwa, que é aquele instrumento que a gente vê no episódio 11, que é retratado como algo similar ao violino da Setsuna, que é um instrumento muito mais moderno. Então olha só essas referências. As Tenyos no budismo japonês normalmente acompanham Budas e Bodhisattvas, que são seres extremamente sábios e que ou alcançaram ou estão muito próximos, no caso dos Bodhisattvas, de alcançar a iluminação. E elas são criaturas bastante solitárias que vivem em montanhas. Então eu estou trazendo algumas dessas referências da cultura japonesa, do budismo japonês, justamente para vocês verem as associações que são muito coincidências com o que a gente vê ali em relação às filhas da Rin e da própria Rin. Mas por que você acha, Avalon, que a Rin poderia ser uma Tenyo? Bom, a Tenyo tem alguns poderes, pelo menos dentro do lore do segundo filme de Inuyasha. E dentre esses poderes, que são fortalecidos e alguns deles só podem ser utilizados junto com aquele manto celestial que existe no segundo filme, ela possui o poder da imortalidade e também da juventude eterna. É claro que a gente vê que a Rin, pelo menos antes de ter sido ressuscitada pela segunda vez, ela não tinha essa imortalidade, então é bem possível que agora a Rin tenha se tornado um ser imortal, tanto que ela está presa, ou então, ainda que não tenha se tornado um ser imortal, ela pode ter simplesmente adquirido uma juventude eterna. Porque se vocês repararem,
A Rin, ela, embora tenha envelhecido, ela ainda tem um semblante muito mais novo. A gente consegue perceber que, embora tenham se passado vários anos, e se você quer saber a contagem do tempo, tem um vídeo aqui no canal onde a gente já fez essa linha do tempo sobre qual a idade da Rin em Hanyo no Yashahime, ela ainda assim parece ser muito jovem para a idade que ela deveria ter. E é claro que isso pode ser influência do fato dela estar presa dentro da Árvore das Eras, mas também pode ser uma característica de uma Tenyo. Afinal, com a juventude eterna, ela não envelheceria. Ela poderia ter adquirido até uma certa idade, um certo envelhecimento de uma jovem muito bonita e ter parado ali e não envelhecer. A gente já viu isso em diversas histórias, mangás, filmes, onde seres com poderes especiais atingem uma determinada maturidade, um determinado grau de envelhecimento e então param de envelhecer. Inclusive, essa questão da juventude eterna justificaria um certo retcon que aconteceu ali naquele capítulo especial de Inuyasha que se tornou o episódio 1 de Hanyo no Yashahime. Isso porque a gente vê no capítulo especial e no próprio final de Kanketsu Ren que a Rin estaria mais alta, mais velha, afinal já teriam se passado 3 anos desde os eventos da saga de Inuyasha. Porém, o que a gente verifica no episódio 1 de Hanyo é que a Rin está muito parecida com a Rin da própria saga de Inuyasha. Então, talvez, inclusive, essa ideia possa ter sido realmente criada aqui para Hanyo e eles fizeram esse pequeno retcon na animação para poder aproveitar a ideia de uma juventude eterna, fazendo com que a Rin envelheça de forma muito mais devagar. Isso me desperta um dos motivos pelos quais a Árvore Sagrada poderia temer a Rin. Afinal, a Rin também poderia ter poderes sobre controle do tempo, que é justamente um dos poderes que a Tenyo tem dentro do lore do filme 2 de Inuyasha. E eu tô falando do filme 2 porque a gente sabe que muitos conceitos usados no primeiro filme de Inuyasha foram incluídos no lore oficial de Hanyo no Yashahime, como o fato do Poço Come-Ossos ser feito ali com a madeira da Árvore das Eras. Algo que nunca foi dito dentro do lore do mangá de Inuyasha, mas foi ali criado dentro do filme. Está sendo aproveitado aqui para essa sequência em Hanyo. Então é perfeitamente possível que sim, as Tenyos também tenham poderes de controle do tempo. Esses poderes ficam dentro do filme muito mais latentes quando ela usa o manto sagrado, mas ainda assim ela é possível de parar o tempo, algumas pequenas ações. Então isso é muito interessante porque a Árvore das Eras pode temer os poderes de tempo que a Rin possa vir a desenvolver. Afinal, isso interferiria diretamente, por exemplo, não só nos interesses da própria Árvore do Tempo, como também nos interesses do Kirin Maru, que a gente também sabe ter esses poderes de viajar no tempo. Então, olha só, a Rin pode ser um grande inimigo, um grande perigo, tanto para os objetivos da Árvore, quanto os objetivos do próprio Kirin Maru. Além disso, as Tenyos também são capazes de descobrir o desejo dentro do coração das pessoas. E eu acho isso muito interessante porque é algo que combina muito com a personagem Rin. Afinal, a Rin sempre soube que o Sesshomaru não era um ser maligno. Ele tinha bondade dentro do coração dele, assim como ela também sabia disso a respeito de Kohaku, mesmo Kohaku estando ali sem memória, quando eles se conhecem, estando sob o controle do Naraki. Então, é claro, eu não estou dizendo que a Rin sempre teve esses poderes. É possível que sim, que eles estavam adormecidos. Mas eu quero dizer que são poderes que combinam muito bem com a personagem. Inclusive, quando eu falo que poderiam ser poderes adormecidos, isso me lembra, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, Saga Crepúsculo. Para quem chegou a ler o livro, que é muito mais detalhado, a gente descobre que a Isabela Swan, a protagonista, ela possui ali poderes de criar barreiras, inclusive dentro da mente dela. Mesmo antes de se tornar uma vampira, ela já tinha esses poderes e era esse o motivo pelos quais o Edward não conseguia ler os pensamentos dela. Mas quando ela morre e se torna uma vampira, ela então é capaz de desenvolver esses poderes, conseguindo projetar barreiras, inclusive para fora do corpo dela. Então me parece muito uma associação interessante para a gente fazer, de que talvez a Rin sempre tivesse esses poderes, uma característica angelical dentro dela, mas esses poderes só foram desenvolvidos depois que ela acabou morrendo e sendo trazida de volta à vida. Ela teve esse contato com o outro mundo. Poderes como telecinese, levitação, criação de ilusões e essa conexão
com a natureza, que me faz lembrar do quanto a Rin adorava as flores e a própria natureza, me lembram dos poderes da Towa. Afinal, ela absorve energias, ela é muito sensitiva e ela também demonstra uma certa pureza, que condiz muito com a própria personagem Rin e também com a característica de uma Tenyo. Eu achei interessante porque o conceito de uma Tenyo misturado com o conceito de um yokai, né, utilizando ali os genes do pai e da mãe, se realmente a Rin for uma Tenyo, uma anja, ela pode criar um ser único, que seria justamente a Towa, e talvez esse é o motivo pelo qual ela causa tanta preocupação em Kirin Maru, pelo qual, como a gente já viu lá no vídeo de Kirin Maru, ela pode se tornar o próximo herdeiro do trono que despertou essa criatura que é o Kirin. Além disso, tem mais um detalhe, como vocês podem ver no vídeo onde eu falo a respeito do porquê as meninas não têm no seu design as orelhas de cão e como a gente pode ver aqui no episódio 12 de Hanyo no Yashahime, mesmo sobre o aspecto humano, a Towa não perde aquela mecha vermelha do cabelo, o que pode ser justamente um sinal de que existe algo não humano e não yokai dentro da Towa. Talvez essa mecha vermelha no cabelo seja justamente uma representação do gênio angelical que a Towa e a Setsuna herdaram da própria mãe, da própria Rin. Porém, talvez na Towa esses poderes, essa questão mais pura, seja muito mais latente do que na Setsuna. Então, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa possibilidade? É uma teoria, muitos de vocês podem não gostar, podem achar que é uma baboseira, mas não desmereçam o poder das minhas teorias, porque a gente já acertou aqui antes no canal. Então, quem sabe, né? A gente não sabe. Eu tento sempre bolar uma teoria com o máximo de argumentos e o máximo de coerência possível com toda a lore de Inuyasha, com todo o universo da franquia, para não sair falando aí besteira. Se pelo menos for uma besteira com fundamentos, de onde eu não tirei de qualquer lugar, eu pesquisei, eu tive ali uma preocupação em não sair falando besteira para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês e se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos assim, eu vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem com seus amigos pra gente criar uma discussão a respeito disso, dessa natureza possivelmente angelical da Rin, e também para vocês se inscreverem no canal se vocês não são inscritos. A gente está aí rumo aos 10 mil inscritos, eu vou ficar muito feliz. Quanto mais view e quanto mais esse canal cresce, mais empolgado em fazer essas teorias, em discutir com vocês eu fico. Não esqueçam também que a gente tem um Discord, vocês podem encontrar o link nas descrições dos perfis das redes sociais aqui do canal e também na aba comunidade do canal. Um grande abraço e até mais!